terceiro grupo de animais vertebrados, os répteis, eles também são tricavitários. Que nem acontece, gente, lá com os anfíbios, eles também apresentam 2 átrios e um ventrículo, porém, uma novidade. Aquele ventrículo único começa a se separar. Ele começa a se separar em 2 através de um septo interventricular. Um septo entre os ventrículos. Esse septo interventricular também pode ser chamado de septo de Sabatier. Eu sei que o nome é horroroso. E é um nome que não é muito utilizado. A gente prefere lá o nome septo interventricular e esse septo de Sabatier. Esse septo interventricular, ele é parcial. Ou seja, ele começa gradativamente a dividir o ventrículo em 2. Lá vamos nós tentando representar, né? Você continua tendo átrio direito. Você continua tendo átrio esquerdo. Você continua tendo apenas um único ventrículo, mas esse ventrículo começa a gente lá a ter uma paredezinha que começa a separar o ventrículo em 2. Mas por enquanto não separa ainda. Ainda são, nesse caso, um ventrículo só, né? Ainda não está separado em 2 ventrículos. Como é que funciona a circulação nos répteis? De maneira muito parecida com o que acontece lá nos anfíbios. O átrio direito, moçada, para o ventrículo, do ventrículo, o sangue venoso, ele vai ser enviado aos pulmões. Lá nos pulmões, trocas metabólicas, vamos liberar o CO2, recolher o oxigênio, hematose, e a gente tem o sangue arterial retornando lá pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo para o ventrículo, do ventrículo, esse sangue arterial será enviado aos tecidos para que você possa eliminar o oxigênio nas células, para elas poderem fazer respiração aeróbica, recolher o CO2 e o sangue volta a ser um sangue venoso e ele, gente, volta lá pelo átrio direito. Mesmas considerações, a circulação, nesse caso, é uma circulação dupla, que significa dizer que a circulação é dupla. Dizer que a circulação é dupla quer dizer que tem sangue venoso e arterial passeando no coração. Isso quer dizer aquele lance da pressão, né? Toda vez que o ventrículo contrai, ele vai bombear sangue com a pressão da porra. Essa pressão vai sendo perdida. Chega nos pulmões ainda alta, mas, gente, volta para o átrio esquerdo com a pressão baixa. Não tem problema. O ventrículo contrai de novo para garantir uma pressão alta nos tecidos. Então, nos tecidos, a pressão alta volta para o átrio direito com a pressão um pouco menor. De qualquer maneira, como você trabalha nesses animais, répteis, né? Com uma circulação, que é uma circulação dupla, isso quer dizer que a circulação dupla, ela garante uma alta pressão de bombeamento de sangue nos tecidos. Mas o problema é o mesmo problema que a gente tinha em relação aos anfíbios, né? É que você só tem um ventrículo, de modo que, inevitavelmente, o que acontece é que vem o sangue arterial pelo átrio esquerdo. Quando chega no ventrículo, parte desse sangue arterial vai para os pulmões, sangue misturado, de venoso com arterial. Aqui não tem problema. O problema é que o sangue venoso que vem do átrio direito vem aqui para o ventrículo, mistura com sangue arterial. E aí, nesse caso, sangue arterial misturado com venoso, eu bombeio um sangue misturado para os tecidos. Daí a circulação ela é incompleta. Como eu estava comentando, dizer que a circulação ela é incompleta é dizer que existe mistura de sangue venoso com sangue arterial e o resultado, como a circulação é dupla e incompleta, eu vou descrever de novo, igualzinho ao que eu falei no anfíbio, mas porque eu faço questão de fixar, mesmo com a pressão sendo alta no tecido, mesmo com a pressão sendo alta no tecido, eu estou mandando para o tecido um sangue que não é arterial puro, ele é arterial misturado com venoso. O resultado, uma vez que nós temos um sangue misturado nos tecidos, se ele fosse arterial puro, ele teria muito oxigênio. Mas como ele é misturado de arterial com venoso, mistura o oxigênio com CO2, ele tem menos oxigênio do que deveria ter. O que implica em uma má oxigenação dos tecidos, o que implica
em uma pequena atividade metabólica. Como o metabolismo é pequeno, esses caras não produzem calor por conta própria, então eles adquirem calor no meio ectotérmico. Ecto, fora, termo, calor, eles adquirem calor no meio, fora do corpo. E como eles adquirem calor no meio, se o meio está quente, eles estão quentes, se o meio está frio, eles estão frios. Então a temperatura do corpo deles é igual à temperatura do meio. Eles são pecilotérmicos. O que quer dizer que se o meio está muito frio, eles estão muito frios, congelam e morrem, daí eles só podem viver em ambientes quentes. De maneira semelhante à discussão que eu tive sobre os anfíbios, nunca ninguém ouviu falar em calango das neves, em tartaruga polar. Claro que não tem como. São animais que só vivem em ambientes quentes, nesse caso. Ô Landim, mas você tem, por exemplo, lá anfíbios, você tem, por exemplo, lá répteis em regiões temperadas, onde você vai ter um inverno que é muito frio. O que é que acontece com esses animais? Ou eles morrem no frio e deixam, por exemplo, lá os ovos escondidos para na primavera novos carinhas nascerem. Ou, gente, algumas espécies são capazes de congelar e sobreviver ao congelamento. Então, tem espécies de anfíbios, tem espécies de répteis que são capazes de congelar e tem uma série de proteínas protetoras contra os cristais de gelo, proteínas anticongelantes, proteínas onde o corpo do animal congela, mas essas proteínas protegem contra cristais de gelo afiados, impedindo que o animal morra. Então ele congela e na primavera derrete. E tudo continua, tudo é uma beleza. Né? O cara vai lá, congela no inverno, sobrevive ao congelamento, devido a essas proteínas anticongelantes, protetoras, e na primavera volta a funcionar tudo normalmente. Agora, viver em ambientes somente frios, não dá. Toma cuidado, você tem que tomar cuidado com temperaturas extremas, né? Tanto ambientes muito frios, como ambientes muito quentes, né? Porque se eles são pecilotérmicos e a temperatura do corpo é igual à temperatura do meio, se o ambiente for muito quente, a temperatura do corpo deles aumenta muito, a temperatura aumentando muito, desnatura as proteínas e eles morrem. Daí, pega, por exemplo, um animal tipo calango, né? Você não vê calango de noite. De noite é frio, né? Como de noite é frio, os calangos estão todos escondidos na toca. Por quê? Porque uma vez que de noite é frio, a temperatura é baixa, o metabolismo do calango é lento, então o calango, ele é lento, ele tem uma velocidade muito pequena. Então ele não consegue fugir dos predadores, dos agressores. O que é que ele faz? Durante a noite, como é friozinho, ele prefere ficar escondido, protegido, né, no esconderijo dele. Entretanto, gente, quando você vai lá e amanhece, a temperatura vai lá aumentar, e no que a temperatura vai aumentando, o metabolismo vai aumentando, a velocidade do calango vai aumentando, né? Então pega o calango 8, 9 horas da manhã, o calango ainda é meio lento, né? Porque ainda tá meio frio. Mas, gente, dá meio-dia, o calango é uma bala, né? Dá meio-dia, quente pra caramba, no que tá quente pra caramba, o metabolismo do calango lá em cima, o calango é extremamente veloz. Também dá 1, 2 horas da tarde, os calangos tudo somem. Vão tudo pra sombra. Por quê? Porque meio-dia já passa a ser quente demais e o resultado que pode acontecer desnaturação das proteínas e o calanguinho, coitadinho, morrer. Então, dá meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, ele vai lá se esconder do calor, ficar na sombra, na toca dele. Lá para as 3, 4 horas da tarde, ele sai de novo, que a temperatura já fica mais amena. Então, ele tem que tomar cuidado, porque temperaturas extremas. Frio demais, ele congela e morre. Calor demais, ele esquenta demais, desnatura e também vai acabar desnaturando as proteínas, vai acabar morrendo também. Existe, moçada, um grupo em particular de répteis que eles já são um pouquinho diferentes. Esse grupo em particular de répteis que são um pouquinho diferentes são os répteis crocodilianos. Ora, moçada, quando eu falo em répteis crocodilianos, adivinha um exemplo de réptil crocodiliano? Alguém responde assim, elefante, né? Porra, fala sério. Né? Réptil crocodiliano, crocodilo, né? Jacaré. Então, os répteis crocodilianos, eles têm uma peculiaridade em relação aos répteis. Eles são os únicos répteis que são tetracavitários. Eita, Landim, que é o quê? Eles, moçada, são os únicos répteis que apresentam 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Quer dizer que agora
você separa completamente o ventrículo em dois. Então, enquanto a maioria dos répteis, a gente tem um septo de Sabatier, um septo interventricular parcial, que não divide o ventrículo completamente, nos crocodilianos, o septo de Sabatier, ele é completo. Se você vai lá e analisa o coração de um jacaré, de um crocodilo, o septo de Sabatier, o septo interventricular, né, entre os ventrículos, ele não é mais parcial, ele é completo, e uma vez que ele é completo, ele divide completamente o coração em 4 cavidades. Quer dizer, que a partir de agora, você vai ter, em relação à estrutura do coração desses caras, um átrio direito e um ventrículo direito, completamente separados de um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo, por um septo de Sabatier, por um septo interventricular completo. Bom, quando você analisa a circulação desse grupo de animais, ora, circulação deles é dupla, né? Circulação dupla. Tem sangue venoso do lado direito e sangue arterial do lado esquerdo. Circulação dupla. 2 tipos de sangue passeando no coração, pressão do sangue alta. E, moçada, a circulação ainda é incompleta. No que alguém briga comigo, Landim, mas não tem um septo de Sabatier completo? Isso quer dizer que o sangue venoso está do lado direito. Quer dizer que o sangue arterial está do lado esquerdo. Isso não quer dizer, nesse caso, que você não tem mistura de sangue? Não, não tem mistura de sangue no coração, mas tem mistura de sangue fora do coração. Então, nesses animais, a circulação é dupla, ainda incompleta. Isso quer dizer que você, sim, tem mistura de sangue venoso e sangue arterial, mas, moçada, volto a dizer, nesse caso, não é no coração. Então, nesse caso, não há mistura de sangue no coração, não há mistura de sangue venoso e arterial no coração. Porque, gente, o septo de Sabatier é completo, entretanto, existe mistura de sangue venoso e arterial fora do coração. Essa mistura de sangue fora do coração acontece numa espécie de ponte que acontece entre os vasos sanguíneos fora do coração, chamado de forame de Panizza. É óbvio que o pessoal do Eu Sou Kareném, o resto do mundo se exploda, não vai precisar conhecer esse nome. Entretanto, né, o pessoal do vestibular tradicional, especialmente as provas mais maluquinhas, então os répteis crocodilianos, eles não têm mistura de sangue dentro do coração, porque o septo de Sabatier não deixa. Mas continua tendo mistura de sangue fora do coração. O que é esse forame de Panizza, Landim? Não entendi direito. Forame de Panizza é uma espécie de ponte entre vasos sanguíneos fora do coração. E essa ponte entre vasos sanguíneos fora do coração permite a mistura de sangue venoso e arterial, e o resultado, eles têm circulação dupla incompleta. O que quer dizer que mesmo os répteis crocodilianos, a circulação é dupla incompleta, a pressão de bombeamento é legal, mas você tem sangue misturado nos tecidos, má oxigenação, metabolismo lento, eles são ectopecilotérmicos, e crocodilos e jacarés só vivem em ambientes quentes, né? Não existe lá crocodilo das neves, jacaré polar, não dá, porque apesar de tetracavitários, eles ainda têm circulação incompleta. Chegamos no último grupo a descrever com vocês. Quando a gente fala lá, nesse último grupo, a gente, né, moçada, finalmente chegamos no que interessa, né? Nós, e as amiguinhas aves. Porque em aves e em mamíferos, a circulação, ela é parecida. Em aves e mamíferos, o coração, ele é tetracavitário, então você tem 2 átrios, você tem 2 ventrículos, você tem um septo de Sabatier, você tem um septo interventricular, uma parede entre os ventrículos completamente formada, mas com uma diferença crucial. Não existe mais essa ponte, não existe mais esse forame de Panizza promovendo mistura de sangue. O que quer dizer que a circulação, ela é uma circulação dupla,
dupla e agora ela é uma circulação completa. Dizer que a circulação é completa é dizer que, nesse caso, não existe mistura de sangue. Não existe mistura de sangue venoso com sangue arterial. Né? Os únicos animais que apresentam circulação dupla completa, exatamente, aves e mamíferos aqui na parada. Em aves e mamíferos, o coração vai ser bem parecido com o coração dos répteis crocodilianos. Então a gente vai ter lá átrio direito, vai ter lá ventrículo direito, vai ter lá, moçada, átrio esquerdo, vai ter lá ventrículo esquerdo. Sendo que átrio direito e átrio esquerdo são separados, já eram antes, nós temos agora que ventrículo direito e ventrículo esquerdo são separados exatamente pelo septo de Sabatier. Como é que funciona a circulação em relação a esses animais? Sangue venoso sai do ventrículo direito em direção aos pulmões, sendo que lá nos pulmões nós teremos hematose, né? Sai o CO2, entra o oxigênio e o sangue agora passa a ser um sangue arterial. Esse sangue arterial, então, ele vai retornar lá para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo, o sangue vai sair na forma de sangue arterial em direção aos vários tecidos do corpo. Lá nos tecidos, moçada, a gente solta o oxigênio, recolhe o CO2 e o sangue agora, na forma de sangue venoso, retorna lá para o átrio direito. Muito parecido, moçada, a história que a gente contou até agora, né? Com o detalhe de que você não tem mais mistura de sangue. O resultado, nesses animais, a gente tem uma circulação dupla e não mais incompleta. A circulação agora é dupla, completa, sem mistura de sangue. E isso é bem interessante. Porque se a circulação é dupla, a pressão do sangue nos tecidos ela é elevada. Já tinha discutido isso 2 vezes. Se ela agora é completa, quer dizer que você não tem mais sangue misturado. Ao contrário, moçada, você tem sangue arterial puro nos tecidos. Esse sangue arterial puro nos tecidos, ele, gente, vai ser rico em oxigênio. E aí, moçada, tanto porque você tem uma pressão alta, como porque você tem sangue arterial nos tecidos, a oxigenação agora já não vai ser mais ruim. Agora você já tem uma boa oxigenação tecidual. Graças a essa boa oxigenação tecidual, tanto porque a pressão ela é elevada, como porque o sangue arterial é puro, com muito oxigênio, o metabolismo ele já vai ser bem mais elevado. E uma vez, moçada, que o metabolismo é mais elevado, ao invés de você ser ectotérmico, pecilotérmico, você agora produz calor por conta própria. Produzir calor por conta própria, eu vou chamar você agora de endotérmico. Endo, dentro, termo, calor. Você produz calor por conta própria. E uma vez que você fabrica calor por conta própria, você consegue manter a temperatura do seu corpo constante. Você não depende mais da temperatura do meio. Você consegue manter a temperatura do corpo constante. E aí eu vou dizer que você agora é homeotérmico. Homeo igual térmico. Temperatura, sua temperatura corporal é constante, independente do meio. Se o meio está quente, você produz menos calor. Se o meio está frio, você produz mais calor para poder compensar. De qualquer maneira, como agora você consegue fabricar calor por conta própria, independente da temperatura do meio, você consegue manter a temperatura constante, independente da temperatura do meio. Se está quente, você produz menos calor. Se está frio, você produz mais calor. Gente, você pode habitar ambientes quentes ou ambientes frios, tanto faz como tanto fez. Tanto é que os únicos grupos de animais capazes de viver em ambientes muito frios, em ambientes polares, aves e mamíferos. Aves tipo pinguim, mamífero tipo urso polar, foca e aí vai. Porque exatamente a circulação ela é dupla completa aqui nesse caso. Quer dizer então que eu vou ver o seguinte, tá? Eu vou pegar tudo que eu comentei até agora e vou fazer uma espécie de resumo a respeito de como funciona
o sistema circulatório desses grupos de animais vertebrados que a gente estava discutindo com vocês. Faço questão de fazer esse resumo. Em peixes, nós temos que eles são bicavitários, duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Eles apresentam circulação simples. Circulação simples, apenas um tipo de sangue no coração, somente sangue venoso circulando no coração. Qual é o problema, gente, da circulação ser simples? A baixa pressão do sangue. Uma baixa pressão do sangue quer dizer uma má oxigenação tecidual. Com a má oxigenação tecidual, você vai ter um baixo metabolismo e, por isso, peixes são ectopecilotérmicos, né? Eles adquirem calor. No meio, a temperatura do corpo deles é igual à temperatura do meio e, por isso, somente podem habitar ambientes quentes. Beleza. Quando você vai lá e pega anfíbios e répteis, gente, a princípio eles são tricavitários. Ou seja, 2 átrios e um ventrículo. Com aqueles detalhezinhos, né? Nos répteis você tem um septo de Sabatier parcial. Nos répteis crocodilianos, você já tem que eles são tetracavitários, mas os crocodilianos são exceção. A maioria dos répteis são lá tricavitários. Você tem, então, que a circulação agora é dupla. Quer dizer que você tem sangue venoso e sangue arterial passeando pelo coração. E você tem, gente, que ela é incompleta. Quando a gente fala que ela é incompleta, quer dizer que você tem sangue misturado. Isso tem duas consequências, né? Uma vez que a circulação ela é dupla, beleza, você já tem uma pressão do sangue mais elevada. O problema é que o sangue ele é misturado. Uma vez que você bombeia sangue misturado para os tecidos, esse sangue misturado apresenta pouco oxigênio. O resultado, você vai ter que o metabolismo é lento. Como nesses animais o metabolismo é lento, eles são ectopecilotérmicos. E, gente, continua a mesma discussão. Somente podem habitar ambientes quentes. Chegamos, moçada, no terceiro tipo de circulação que a gente pode ter. A gente tem lá em aves e em mamíferos, aí a brincadeira já vai ser um bocado diferente, né? Eles são agora tetracavitários, quer dizer que eles agora têm 2 átrios e 2 ventrículos, com septo de Sabatier completo. A circulação agora é dupla completa, ou seja, sangue não é mais misturado, o que quer dizer duas coisas. Uma vez que a circulação é dupla, a pressão de bombeamento é alta. Uma vez que o sangue não é misturado, você vai ter sangue arterial puro nos tecidos. E uma vez que você tenha sangue arterial puro nos tecidos, uma vez que a pressão é alta, nós temos uma boa oxigenação, um alto metabolismo, e por isso que esses caras são os únicos endotérmicos ou homeotérmicos aqui na parada. A propósito, nessa brincadeira, eles podem viver em meios quentes ou eles podem viver em meios frios. Para eles, moçada, tanto faz como tanto fez. Alguém briga comigo com razão. Landy, o que é melhor? Você ser ectopecilo ou você ser endo-homeotérmico? O que é mais bacana? Você ser de um jeito ou ser do outro jeito? Gente, na verdade depende. Existem prós e contras em cada uma das situações. A grande vantagem de você ser endotérmico ou homeotérmico é a possibilidade de habitar ambientes diferentes. É a possibilidade de você habitar vários tipos de ambientes. Se você é ectopecilo, só meio quente. Não dá para ver ambiente frio. Se você é endo-homeo, tanto faz. Ambientes quentes ou ambientes frios. Daí, quando a gente vai lá e discute com vocês o que é mais bacana, né? O que seria mais interessante
para a vida de alguém seria se o cara fosse ecto, pecilo, ou se o cara fosse endo, homeotérmico? Bom, no primeiro momento eu diria que a vantagem é de quem é endotérmico, homeotérmico. Em relação aos hábitats, só meios quentes e aqui meios quentes ou meios frios. Mais gente ganha-se de um lado, perde-se do outro lado. Porque uma vez que você é endotérmico e você produz calor por conta própria, você vai precisar consumir mais nutrientes. Você vai precisar de uma maior quantidade de calorias para produzir calor, para poder se manter. Se você é ectotérmico, você adquire calor no meio. Como você adquire calor no meio, você não precisa comer para produzir calor. O que quer dizer que esses carinhas ectopecilo precisam de menos alimentos. Eles precisam de menos calorias porque não precisam produzir calor. Não precisam produzir calor por conta própria. Eles obtêm calor direto no meio. Enquanto que endotérmicos ou homeotérmicos precisam de uma quantidade maior de alimento, vão precisar de mais alimento porque vão precisar produzir calor por conta própria. O que quer dizer automaticamente que se você pega um animal ecto, um endo, o animal endotérmico sempre precisa de mais comida, claro, para o mesmo tamanho. Em média, moçada, para o mesmo tamanho, um animal endotérmico precisa de 10 vezes mais calorias para sobreviver do que um animal ectotérmico. O que quer dizer que se você pega, por exemplo, um calango e um rato, que apresentam, gente, o mesmo tamanho, a mesma massa corporal, o calango, ele precisa de 10 vezes menos calorias do que, por exemplo, o rato. Se o rato precisar de 200, o calango só precisa de 20. Né? Então, nesse caso, né, os animais ectotérmicos podem até ser restritos em relação ao hábitat. Os endo podem até ser mais desenrolados em relação a isso. Entretanto, para a mesma massa corporal, os endotérmicos precisam de muito mais comida. E às vezes é difícil encontrar tanta comida. Para você manter o metabolismo mais acelerado, às vezes é difícil você manter, né, o metabolismo desse jeito, você vai precisar de mais alimento. Ora, enquanto o calango precisa de 20 calorias, o rato vai precisar de 200, é bem mais. Né? Inclusive, se você quiser um animal de estimação super econômico, crie, sei lá, uma cobra em casa, né? Cobras, moçada, ectotérmicos, né? Porque são répteis. Gente, cobras comem muito pouco. Tu vai lá uma vez por semana, dá comida pra cobra e pronto, tá de boas, né? Uma vez por semana você vai lá. Infelizmente, normalmente a comida pra cobra, né? É um ratinho lá pra cobra comer. E nessa brincadeira, gente, ela passa uma semana. Tem aquelas histórias que aquelas cobras gigantescas, tipo sucuri e tal, que ela engole um boi inteiro. Isso é lenda? Não. Cara, tem cobra que é tão grande que ela consegue lá esmagar todos lá os ossos do boi, né? Claro, não boi adulto, bezerro, e engole a porra do bezerro inteiro. Mas também, gente, passa 2 ou 3 meses sem comer nada, né? O cara vai lá, passa 2 ou 3 meses sem comer porcaria nenhuma com aquela comida que ele pegou. Só dá certo porque você tem que a cobra é ectopecilo, precisa de bem pouquinha comida. Sendo moçada que é endo ou homeotérmico, vai precisar automaticamente de mais alimento. É bom lembrar que quanto mais frio o ambiente, de mais alimento você vai precisar, né, para poder compensar. Tanto é que se nós fizermos um gráfico, onde nesse gráfico nós vamos ter a variação da atividade metabólica em função da temperatura do meio, então o gráfico é atividade metabólica em função da temperatura ambiental, da temperatura do meio, a gente vai ter pessoas aqui na conversa que nos animais que são ectotérmicos na jogada é o seguinte: no ectotérmico, pecilotérmico, temperatura do corpo é igual à temperatura do meio. Temperatura do corpo é igual à temperatura do meio. O que quer dizer que se a temperatura do meio é baixa, automaticamente a temperatura do corpo é baixa. Se a temperatura do meio é baixa e a temperatura do corpo é baixa, o metabolismo ele é baixo. Se a temperatura do meio é alta, a temperatura do corpo é alta, então o metabolismo
ele vai ser alto, o gráfico será desse jeito, é diretamente proporcional. Então, em ectotérmicos, em psilotérmicos, se você tem a temperatura do meio baixa, você tem a temperatura do corpo baixa e o metabolismo baixo. Temperatura do meio alta, temperatura do corpo alta, metabolismo elevado. Então, diretamente proporcional em relação aos em relação aos psilotérmicos. O mesmo gráfico, se você vai lá e coloca para os animais endotérmicos, para os animais homeotérmicos, então os animais endotérmicos, os animais homeotérmicos, como é o mesmo gráfico que a gente está fazendo aqui, está fazendo o gráfico de atividade metabólica em função da temperatura do meio. Nos animais homeotérmicos na parada, temperatura do corpo será constante. E aí a brincadeira vai ser bem diferente. Se, moçada, a temperatura do meio é baixa, me ajuda a pensar. Sua temperatura corporal é de 37 graus, tá? Eu coloco você no meio na temperatura de 20. Você ganha ou perde calor? Física, né, moçada? Física. Se sua temperatura é maior e a do meio é menor, você vai lá e perde calor. Beleza. Sua temperatura é 37. Eu boto você na temperatura de 0 grau. Ora, se a temperatura do meio é menor, você perde calor. Minha dúvida é, se quando você estava na temperatura de 20, você perdia calor, e agora você está na temperatura de 0, você vai perder mais calor ou menos calor? Ora, se a temperatura é mais baixa, você vai perder mais calor. O que eu continuo pensando. Já que na temperatura de 0 você está perdendo mais calor, para você manter a temperatura constante em 37, você vai precisar produzir mais calor ou menos calor? Entenda, se eu estou numa temperatura muito fria, 0 grau, eu vou perder muito calor. Se eu vou perder muito calor, para manter minha temperatura constante em 37, eu vou ter que produzir muito calor para compensar. Daí, quando a temperatura do meio ela vai ser baixa, uma baixa temperatura ambiental, o resultado é que os animais ecto-homeotérmicos, eles perdem mais calor, no que o corpo perde mais calor, o resultado é que ele vai precisar produzir mais calor para compensar. Ele tem que produzir mais calor para poder manter a temperatura constante. Já que ele vai ter que produzir mais calor para manter a temperatura corporal constante, automaticamente ele vai precisar de um metabolismo mais acelerado, aqui nesse caso. Inclusive, ele vai precisar de mais calorias, ele vai consumir mais nutrientes. Ora, moçada, já tinha conversado sobre isso certa vez em relação a gente. Se você está num ambiente muito frio, seu corpo está perdendo mais calor, então você vai ter que produzir mais calor para poder compensar e manter a temperatura constante. Você vai ter que acelerar o metabolismo e vai precisar de mais comida, né? Não por acaso em ambientes frios, lá vai a moçada, beber muito vinho, comer muito chocolate, que são alimentos muito calóricos, para você produzir mais calor e compensar. Lá vai o pessoal lá, esquimó, comer gordura de foca, né, que é super calórico, para poder manter a temperatura do corpo constante. Entretanto, se a temperatura do meio ela é mais alta, ora, à medida que a temperatura do meio é mais alta, o corpo perde menos calor. Se você pensa o contrário, que a temperatura do meio subiu de 0 para 20, você vai perder calor? Vai, mas perde menos. Se você perde menos calor, você vai ter que produzir menos calor. Uma vez você tem que produzir menos calor para poder manter a temperatura constante, você pode baixar o seu metabolismo. Você não vai precisar de tanta comida. Então, nesse caso, já que você está perdendo pouco calor para o meio, você vai poder produzir menos calor para manter a temperatura constante, você pode dar uma baixada no seu metabolismo, você pode, inclusive, consumir uma quantidade menor de nutrientes. Nesse caso, moçada, uma vez você vai consumir uma quantidade menor de nutrientes,
metabolismo menor, o gráfico será, então, desse jeito. Daí, em animais ecto-pecilotérmicos, metabolismo corporal em função da temperatura do meio é diretamente proporcional. Aumente a temperatura ambiental, que quando você aumenta a temperatura do meio, se aumenta a temperatura do corpo, e o metabolismo, então, ele dá uma aumentada. Mas nos animais endotérmicos ou meotérmicos, é inversamente proporcional. Se você vai lá, aumenta a temperatura do meio, o corpo vai perder menos calor, vai poder produzir menos calor para manter a temperatura constante, e o metabolismo pode dar uma diminuída, que quer dizer que, nesse caso, você tem um gráfico inversamente proporcional. Tudo isso, moçada, pode parecer estranho, mas é extremamente importante para todas as provas, inclusive para a prova do Enem. Aliás, isso aqui, eu acho que é a cara do Enem, saber a diferença entre ecto e endotérmico e a implicação disso para a vida. Precisar de mais ou menos comida, viver em ambiente X ou em ambiente Y, ideias bem interessantes para a gente.